Vamos dar início ao estudo de hoje, que se iniciará com o livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 12. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulinho. Mais uma vez, vamos tecer alguns esclarecimentos básicos para relembrar. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um dos evangelistas. Entre os evangelistas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas foi médico, não conviveu com Jesus. Tudo aquilo que ele sabe, que ele tomou conhecimento, foram através dos depoimentos de Maria e do apóstolo João. E o livro de Atos introduz os primeiros passos dos apóstolos do Mestre na senda de luz para a divulgação da boa nova do Evangelho. Evangelho esse em que Jesus não só nos conforta e nos consola, através de suas palavras registradas pelos apóstolos, mas também nos promete a vinda de um outro Consolador. Consolador esse que só pode ser entendido como não mais um espírito, mas sim como o corpo de uma doutrina, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, que vem, a seu tempo, esclarecer a todos sobre tudo aquilo que o mestre não pôde falar, pois que as ciências, como a psicologia, como a física, como a biologia, ainda não estavam evoluídas para que houvesse base lógica, para que a doutrina dos espíritos fosse bem entendida. E Paulo, através do seu exemplo, da sua vida, nos traz um modelo para todos aqueles que falam de reforma íntima, de metanoia, de mudança da mente. Nas palavras de nossa irmã que esteve conosco, Yasmin Madeira, Paulo deixou de ser Saulo, que foi, é pesado o termo, que foi um assassino, para ser um apóstolo do Mestre, para salvar vidas. No dizer de Joana de Ângeles, a salvação é a tomada da consciência. Não é a salvação por medo de ir para o inferno, para o purgatório, mas é a salvação do conhecer-se a si mesmo. Porque ninguém caminha para lugar nenhum se não souber quem é, de onde veio, para onde vai. São necessários esclarecimentos básicos que a doutrina dos espíritos vem, de maneira racional, nos ensinar através do seu Pentateuco, constituído basicamente pelo Livro dos Espíritos, pela Gênese, pelo Livro dos Médiuns,
pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um novo Evangelho, é a parte moral do Novo Testamento bíblico condensada. E a sua quarta parte, das esperanças e consolações, que Kardec amplia para nos trazer os conceitos reais do que seja céu e inferno como estados de consciência. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 12, que vai nos falar sobre a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Pedro, o apóstolo que negou Jesus por 3 vezes. Vamos lá, Norma, começar? Vamos, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde, querido. Quanto essa consideração que a Yasmin falou da transformação de Paulo, né? Eu ouvi certa vez um palestrante falar que ele foi a única pessoa que reencarnou na mesma existência, quando ele fez essa mudança de eixo, né? De perseguidor a divulgador do cristianismo. Ele fez toda essa reforma íntima, né? Naquele período que ele passou, com 2 anos, né? No deserto lá, fazendo essa reforma íntima. Com Átila e Prisca, né? Maravilhosa, né? A trajetória dele. Então, vamos lá. A morte de Tiago e a prisão de Pedro. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes lançou as mãos sobre alguns dos que eram da igreja. Então, Haroldo Dutra vai nos esclarecer historicamente que trata-se aqui de Herodes Agripa I, filho mais novo de Herodes Magno, Herodes o Grande. Foi condecorado com o título real pelo imperador romano Calígula no ano 37 depois de Cristo, mas somente reinou efetivamente a partir do ano 41 depois de Cristo. Os historiadores divergem quanto à data da sua morte, especulando que ela tenha ocorrido entre setembro e outubro de 43 depois de Cristo e fevereiro de 44 depois de Cristo. Mas então Herodes, né, para maltratar alguns da igreja, eliminou a Tiago, irmão de João, com espada. Ao ver que isso era agradável aos judeus, ele deu continuidade, né, para capturar também a Pedro. Norma, Oi. só um instantinho aí. E aí a gente vê aqui, primeira observação. Quem é que a gente lembra na história da humanidade que conseguiu dividir o calendário entre antes da sua existência e depois da sua existência? Somente Jesus. Então, apenas aquele que é o guia, modelo da humanidade, pôde fazer com que a humanidade terrestre tivesse um antes e um depois, mais ninguém. É verdade. Tudo mudou. E, inclusive, existe, para aqueles irmãos que estudam, né, irmãos cristãos, que estudam pela Bíblia, existe um Novo Testamento
e o Velho Testamento. Ou, como alguns gostam de dizer, o Primeiro Testamento ou o Segundo Testamento. A palavra traduzida como testamento do grego vem do termo diateké, que quer dizer tanto testamento como aliança. No caso, aliança de Deus com os homens. Então, a gente observa que, intencionalmente ou não, o termo diateké é traduzido no Velho Testamento como testamento. Mas, na última ceia de Jesus com os apóstolos, a Vulgata Latina traduz o termo não como testamento, mas sim como aliança. Quando Jesus ergue o vinho e fala: tomai e bebei todos vós, esse é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós. Ele fala ali do Novo Testamento, da nova aliança. Ou seja, tudo que ficou para trás é histórico, porque Jesus vem trazer uma nova lei, ou uma nova forma de ver a lei, uma nova forma de entender a Deus, não mais como Senhor dos exércitos e grande guerreiro, e grande defensor das nações, mas sim como o Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Um Pai que é amoroso, que é misericordioso, que não precisa perdoar, porque ele jamais se ofendeu. A misericórdia de Deus já está na própria lei divina, quando permite que os espíritos errantes reencarnem para novas oportunidades, tal qual as crianças que repetem o ano na escola, mas têm uma nova oportunidade de rever aquelas matérias, de tentar fazer de novo. E assim é a moeda que representa as duas faces da justiça de Deus. De um lado dessa moeda, a lei de causa e efeito, e do outro lado da moeda, a reencarnação. Uma compondo com a outra a justiça divina, trazendo a cada um conforme as suas obras, trazendo a lei de igualdade, porque a reencarnação é para todos, trazendo a lei de progresso, porque só através da pluralidade das existências vamos acumulando tesouros espirituais. E aqui, Herodes vê que maltratar aqueles que trazem essa nova lei, essa nova ideia de Deus, estavam entrando em confronto contra aqueles que acreditavam no Velho Testamento e na velha figura de Deus. E esses ficavam felizes quando, teoricamente, os reformadores hereges, segundo o Sinédrio, que se opunham à lei de Moisés e seus mandamentos,
para trazer os ensinamentos daquele que eles denegriam como sendo apenas o filho de um carpinteiro. Mas era o mestre, era o Messias, que eles não reconheceram e até hoje não reconhecem e esperam a sua vinda. Vamos lá, Norma? Vamos. O Haroldo Dutra ainda nos esclarece, né, que o termo igreja, né, que o Herodes começou, então, a lançar mãos sobre alguns que eram da igreja, significa assembleia popular dos anfitriões em Delfos, de soldados, etc. Lugar de assembleia. E, por extensão, a congregação dos filhos de Israel, a comunidade cristã, o local das reuniões, era considerada igreja, né? Então, é a casa do caminho, né? Lá de Pedro, né? Era considerada a igreja, o local de reunião daqueles apóstolos que passaram a ser perseguidos por Herodes por causa dessa não aceitação, né, de uma nova interpretação desse Deus. E também ele acrescenta que eram os dias dos pães ázimos, né, quando Herodes capturou Pedro. E aí ele explica que trata-se do pão sem fermento, esse ázimo, que não foi submetido a nenhum processo de fermentação, ainda que natural. A festa dos pães ázimos, né, durava 7 dias, geralmente de um sábado a outro, sendo que no primeiro dia era comido o cordeiro pascal, momento em que era celebrada a ceia espiritual, intitulada Páscoa, né? Bom, então ele deteve Pedro e, depois de detê-lo, né, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para o guardarem, querendo, depois da Páscoa, conduzi-lo ao povo. E aí vem o esclarecimento. O quaterno, grupo de 4, né, tratava-se de um destacamento de 4 homens encarregados da guarda de prisioneiros. 2 soldados eram algemados ao preso, ao passo que os outros 2 se encarregavam da vigilância, ou seja, da guarda. A noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas cada uma, razão pela qual havia um quaterno para cada vigília da noite. E assim, Pedro era mantido, né, na prisão, mas pela igreja estava intensamente sendo feita oração a favor dele junto a Deus. Então, terminou capítulo 12, versículo 5. Quer dizer que a fé, né, daqueles irmãos na presença e na espiritual do Cristo ali, impulsionando aqueles que com muita fé conduziam o seu evangelho, estava presente, né, nessa oração que eles faziam, embora Pedro estivesse preso, né? Quer fazer algum comentário, Paulinho? Seu microfone está desligado. A bateria aqui do computador caiu, vai em frente, não. A gente vai avançar para a libertação de Pedro? Pedro é libertado? Vamos. Pedro é libertado, capítulo 12, versículo 6, né? E agora, Norma, olha só, quando a Norma lê,
quantos exemplos ou de mediunidade ou de materialização de espíritos a gente vai ver nesse relato sobre a libertação de Pedro da cadeia. Quando Herodes estava prestes a conduzi-lo naquela noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atado com 2 correntes e sentinelas diante da porta, guardavam a prisão. Eis que se aproximou um anjo do Senhor. Aí o espírito materializado que Paulinho falou. E uma luz iluminou a cela. Batendo na pleura de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos. Disse o anjo para ele: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. E o anjo lhe disse: veste o teu manto e segue-me. E, saindo, o seguia, não sabendo que era verdadeiro o que estava sendo feito por meio do anjo, supunha ter uma visão. Olha que interessante. E agora, né? A doutrina espírita estava ainda à distância, né, para esclarecer a Pedro que não era uma visão, né, que era a materialização de um espírito, né? E aqui a gente vê o anjo fala, o anjo se comunica, um ser extracorpóreo. Então, assim como nessa passagem, existem dezenas de passagens, tanto no Novo como no Velho Testamento, tanto no Primeiro como no Segundo Testamento, como alguns preferem, em que tem essas aparições, essas visões, esse diálogo, né, de seres encarnados com espíritos desencarnados, seres extracorpóreos, anjos e outros nomes que cada um queira dar. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Gilson, Hernandes, seu Ribeiro. Então, fala, Seu Hernandes. Hernandes. Boa tarde a todos. Deixa eu dar um palpitezinho aí. Eu enviei para o Paulo e para algumas pessoas um trabalho muito bom sobre a materialização e a desmaterialização espiritual. Paulo, você se já viu o trabalho, assim como os cordões magnéticos? Sim. Se você ainda não viu esses trabalhos, se queira vê-los, e depois passe adiante, que você tem aí mais recursos que eu para passar adiante. São 2 trabalhos muito esclarecedores, de uma cultura espiritual magnífica, e um dos trabalhos é do seu xará, o Paulo César, lá da Frutuoso. Frutuoso, é um trabalho muito bom. Esse de materialização que está sendo focado aí de modo brilhante e claro pela dona Norma. Enfim, esses 2 trabalhos, você queira passar adiante, eu não tenho contato direto com essas pessoas. Aí vamos ver que aquela palavra, aquele dito milagre de Jesus, milagre, não existe milagre nenhum. É a manipulação com a energia, a física quântica entra firme hoje para nos esclarecer também essa matéria. Então, fechando, queira você, se achar conveniente, passar adiante aquelas 2 lições que eu passei para você, tá bom? Hernandes, é a física quântica com Jesus, né? Sim,
Quer dizer, o nome não era esse, né? Isso veio ali do século XIX para XX, ganhar esse nome. Quer dizer, um nome novo para uma coisa velha, né? Aí a gente vai entender muito bem esse problema, que eu levei 32 anos para entender isto, quando a minha mediunidade veio, espírito vindo, falando comigo, tirando coisas de mim. Crianças espirituais pegaram um teclado meu, levaram para Varginha. Eu dei bronca nas crianças, trouxeram de volta, coisa desse tipo, né? Dei bronca, quer dizer, eu tinha trânsito com as crianças pela audiência, mas eu não entendia isso, falava com as pessoas, e explicações. Agora, com esse trabalho, é que eu fui entender claramente tudo isso. Demorei muito, né, para entender, né? Enfim. Então, Paulo, se puder, queira passar adiante esses dois trabalhos. Obrigado Ok. pela oportunidade. Gratidão, gratidão, irmãos. Vamos continuar, então? Vamos. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que conduz à cidade, o qual se abriu por si mesmo para eles. Após saírem, prosseguiram por uma viela, e logo o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e retirou-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Percebendo isso, veio para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Quando ele bateu à porta do pórtico, aproximou-se uma criada, que atende pelo nome de Rode. E, reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu o pórtico, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava de pé junto ao pórtico. Eles disseram para ela: Estás louca? Ela, porém, insistia: Ser assim. Eles diziam: É o anjo dele. E Pedro continuou batendo. Ao abrirem, o viram e extasiaram-se. Fazendo um sinal com as mãos para se calarem, relatou-lhes como o Senhor o conduzira para fora da prisão e disse: Anunciai essas coisas a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. Tornando-se dia, houve alvoroço não pequeno entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, buscando-o, mas não encontrando, após interrogar as sentinelas, mandou que fossem levadas para a morte. Descendo da Judéia para Cesareia, lá permaneceu. Vamos ler o final, então, Paulo, a morte de Herodes, ou você vai fazer algum comentário antes? Olha, aqui a frase mais importante, e é que todos nós precisamos nos atentar, é o capítulo 12, versículo 11, quando Lucas narra: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo. E qual é a tradução da palavra anjo? Mensageiro. E retirou-me das mãos de Herodes. Então, o Senhor, o Mestre, Jesus, está sempre a nos enviar mensageiros para nos tirar daquilo que representava Herodes, o mal, o erro, o caminhar fora das leis de Deus. E o cair em si é tomar consciência de que se trilha
um caminho que é paralelo, que é fora das leis de Deus. E todo aquele, como nos fala o Evangelho, aquele que pede, vai receber. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, que todos nós tenhamos confiança que em nossas preces, a parte que mais fazemos, né? Porque na prece nós podemos fazer 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Nós ainda pedimos muito, e a grande maioria pede por si. Jesus pedia muito, mas pedia pelos outros. Aí está a diferença de um espírito puro, de primeira ordem, como Jesus foi, para nós. Jesus, inclusive, vai ao seu ápice quando, no momento da crucificação do seu corpo material, ele pede ao Pai que perdoe, mesmo sabendo que Deus não precisaria perdoar, mas aquelas pessoas que estavam ali precisavam ouvir isso. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que nós possamos cair em si, cair em nós, nos apropriarmos das leis de Deus que estão na nossa consciência e passá-las na forma de atitudes, de comportamentos, de ações no nosso dia a dia, para que sejamos assim, através da ação contínua, na divulgação do bem, do conhecimento e da necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, de amar a Deus e, principalmente, de seguir o novo mandamento que Jesus deixou. Que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. A nossa meta deixa de ser amar ao próximo, amar o inimigo, e sim amar como Jesus amou. Vamos lá, não? Vamos. A morte de Herodes Agripa I, capítulo 12, versículo 20. Ele estava, porém, furioso com os de Tiro e Sidom. De comum acordo, se apresentaram a ele e, após persuadir o Blasto, o camarista do rei, pediam paz, porque a região deles se abastecia do território do rei. No dia fixado, Herodes, vestido de túnica real e sentado sobre o estrado, discursava para eles. E o povo gritava: voz de Deus e não de homem. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu por não haver dado a glória a Deus, e sendo comido por vermes, expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, tendo cumprido o serviço,
regressaram de Jerusalém, levando consigo a João, cognominado Marcos. E aqui, gente, a gente observa no livro de Atos dos Apóstolos Saulo ser citado. Aquele que seria Paulo. E no Primeiro Testamento é comum se dizer aquilo que nós chamamos de psicofonia, né? Daqueles que profetizavam, que eram poderosos médiuns, né? Como Isaías, como Joel, como Miqueias e tantos outros profetas que diziam que falavam o que ouviam da boca do Senhor. Era o termo que eles usavam para uma mediunidade que hoje é muito conhecida, como a psicofonia. E o povo acreditava que aqueles espíritos que se manifestavam através dos profetas eram a voz de Deus. E como Pedro havia sido, entre aspas, libertado milagrosamente, o povo se volta para seguir a Pedro e aos apóstolos. E começa a repulsa a Herodes, que mantinha vínculos com o Sinédrio, com os velhos costumes, e eles clamam, voz de Deus e não de homem, não de Herodes, e sim voz daqueles que trazem a mensagem divina. E aqui mais um exemplo de como eles criam e como era representado a interferência miraculosa que permitia até que um anjo do Senhor o ferisse, né? E aí a gente vê claramente mais um exemplo de materialização de um espírito que teria vindo para ferir Agripa, Herodes, e ele expira, ele desencarna. Aqui a gente tem que parar e pensar se isso não teria sido apenas uma coincidência. Herodes podia ter, por exemplo, como Kardec, um aneurisma, um infarto fulminante, e a presença do anjo nada ter a ver com o desencarne, porque um anjo, teoricamente um espírito superior, não trabalharia para que ninguém desencarnasse. E aqui Lucas frisa que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Cada vez mais a boa nova, deixada para os apóstolos, com Jesus
dando determinações diretas para que eles fossem e pregassem a todas as gentes o Evangelho. Naquela época, não se conhecia a geografia do mundo como se conhece hoje. Então, o mundo estava circunscrito os países entre a Índia, Israel e Roma. Todos os outros lugares eram lugares extremos, longínquos, de civilizações bárbaras. E Barnabé, que foi um grande colaborador de Saulo, aparece aqui, junto com Saulo, que seria Paulo, e no próximo encontro nós vamos começar a falar desse trabalho de Barnabé, de Saulo, das viagens que eles fizeram, que conseguiram levar o Evangelho do Mestre Jesus para além das fronteiras do Reino de Israel. O que foi fundamental, porque quando Israel foi o reino de Israel, o reino de Judá, foi invadido e destruído por volta do ano 60, se não me engano, depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. Anos 70. Anos 70, obrigado, Hernandes. E justamente o ensinamento passado por Paulo para os povos denominados gentios foi o que se espalhou dos gentios aos romanos, e a gente vai ver mais à frente, na carta aos Coríntios, que era o povo da cidade de Corinto, na carta aos Gálatas, que era da região da Galácia, na carta aos Tessalonicenses, que era a região da Tessalônia, e muitos outros lugares por onde Paulo circulou, fundou assembleias, né, Norma? Igrejas, né? Sim. E que transmitiram o ensinamento do Mestre, perpetuaram e fizeram com que ele pudesse chegar até Roma. Quer falar alguma coisa, não, para a gente fechar? Esse trabalho maravilhoso, né, de Paulo de Tarso nos possibilitou, né, essa riqueza do Evangelho do Mestre chegar até nós. Então, a nossa gratidão é imensa, né, por esse apóstolo do Cristo, né, que nem chegou a conhecer o Cristo, mas nos possibilitou essas luzes que vão nortear a nossa existência, né, Paulo? Não, só lembrando, ele conheceu Jesus de uma maneira especial, né? Em espírito, né? Sim. Então, foi uma situação de êxtase, né, Paulo, que ele vivenciou ali. Uma coisa tão... Imagina, o espírito do mestre aparecendo, a luz que trouxe levou ele ao êxtase. Ele cegou-se de tamanho esplendor, né? Por muito menos a gente que não é espírito,
no que não é evidente, quando tem experiência assim de ver alguma coisa, a gente se extasia quando a coisa acontece, muito ocasionalmente, como é o meu caso. A primeira vez que me aconteceu isso, eu fui parar no hospital, porque eu vi no velório do meu irmão uma luz intensa ao redor do caixão e um espírito, que era uma tia nossa, desencarnada há muitos anos, mentalmente ali chegar e dizer para mim: fica tranquila, daqui para frente eu cuido dele. Eu que não tenho evidência, quando vi aquilo, eu fui parar no hospital, minhas taxas descontrolaram todas. Imagine Saulo de Tarso, né, ligado à matéria, às conquistas materiais, às defesas das suas convicções materiais, tendo uma visão do mestre. Meu Deus, eu não posso nem imaginar o que o Saulo sentiu, por isso que ele até ficou cego e teve essa transformação toda.